Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada ao BNDES, dados de recuperação judicial aqui no país em janeiro, uma recomendação de compra do Nubank com elevação de preço-alvo, atualização sobre o caso da doença da vaca louca aqui no país e também uma situação envolvendo a estiagem lá no Rio Grande do Sul. Qual empresa pode ser afetada por conta disso? Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Em relação ao BNDES, deputados protocolaram projeto de lei para barrar financiamentos do exterior. E é por meio do projeto de lei complementar 1 de 2023 que se pretende proibir financiamentos por meio de dinheiro público do BNDES a projetos no exterior. Segundo a justificativa do projeto, nesses casos, o contribuinte brasileiro acaba sendo penalizado, pagando por uma obra que não beneficiou diretamente o país. Outro deputado também ressaltou que foram oferecidas generosas linhas de crédito, em geral por meio do BNDES, a países completamente insolventes e com péssimo desempenho econômico. E vocês sabem por que esses projetos foram protocolados? Porque existe ali a especulação de que o Brasil vai financiar um gasoduto na Argentina. Eu particularmente sou a favor desse projeto, já que recursos públicos que já são escassos aqui no país devem ser destinados para obras e financiamentos empresariais aqui do país, não para o exterior. O Brasil não está com dinheiro sobrando para isso, além do que temos um histórico de bastante inadimplência, principalmente porque os países que recebem nossos recursos são países com desempenho econômico bastante devastado. Por isso, espero que isso aqui consiga avançar no Congresso Nacional. Qualquer atualização, trago aqui para vocês no canal, então ativa o sininho aí embaixo. E no mês de janeiro, segundo dados do indicador de falências e recuperação judicial do Serasa Experian, solicitações de recuperação judicial avançaram quase 40% só em janeiro desse ano. 92 empresas recorreram a esse mecanismo para evitar falência. Caso você não saiba, o mecanismo de recuperação judicial ele foi concebido para evitar a falência. É por isso que dentro de uma recuperação judicial que foi deferida por um juiz, existe um plano de recuperação judicial homologado, existe um administrador judicial, existe ali o lado dos credores, tudo de forma a conseguir um grande parcelamento, uma grande moratória, descontos, a fim de não destruir uma empresa. Só que existe um risco. Se a recuperação judicial falhar, na própria recuperação judicial pode ser decretada a falência da empresa. E nós sabemos por que está acontecendo isso. Muitas empresas estão aumentando demais o seu endividamento por conta dos juros altos no país. As despesas financeiras das empresas acabaram se elevando muito, de forma muito acelerada, já que, como vocês sabem, a taxa Selic subiu de 2% para mais de 13% em pouco tempo. E, infelizmente, as empresas que acabaram se alavancando, ou até mesmo aquelas que não se alavancaram, mas já tinham uma dívida alta antes disso, estão sofrendo muito. E aí só a recuperação judicial para poder salvá-las. E eu não estou aqui a defender que a taxa de juros seja reduzida de forma artificial. A verdade é que a taxa de juros é uma expectativa do mercado. É preciso olhar dados de inflação, o que o mercado projeta para fins de inflação e juros, para então tomar uma decisão como esta. Mas a gente sabe que enquanto não ficar claro como vai ficar a inflação no país depois do fim da isenção de impostos sobre combustíveis, não há como você simplesmente reduzir a taxa de juros. Por hora, o IPCA está controlado, mas isso pode ser uma medida meramente artificial. É preciso ter cautela. De qualquer forma, infelizmente, algumas empresas não conseguem resistir a esse cenário difícil. E uma notícia interessante, Bill Gates comprou 3,76% de ações da Heineken. O que será que o Bill Gates está vendo nesse setor? Já que o próprio Bill Gates já disse uma vez que não é alguém que bebe muita cerveja. E por que será que ele está se interessando pela Heineken? Ele comprou uma participação bem relevante, quase 4%, pode ser que ele venha aumentar a posição. O Bill Gates ainda não se pronunciou sobre isso, mas realmente é algo muito curioso. E a respeito desse assunto, gostaria de trazer aqui para vocês a marca de tequila do The Rock, a Teremana, que já conseguiu alcançar aí a marca de bilhões de dólares, demonstrando que um setor que realmente resiste a crises econômicas é o setor de bebidas alcoólicas. E talvez o Bill Gates esteja enxergando uma proteção ao investir nesse setor, nesse momento difícil da economia, entendendo que se trata de um setor anticíclico. Gostaria de alguma declaração do Bill Gates. Caso tenha alguma atualização, eu trago para vocês aqui no canal. E o BTG elevou o preço-alvo de Nubank após um resultado considerado bom pelo mercado. Elevou o preço-alvo de 4,50 dólares por ação
para $5 por ação. As ações do Nubank estão cotadas a 4,13 cents, de tal modo que haveria um potencial interessante de valorização. Mas como destaca o BTG, abre aspas, nosso problema não é necessariamente o múltiplo de valuation, mas o tamanho do seu valor de mercado de 24 bilhões de dólares. Ainda focado principalmente em pessoas de baixa renda e com um número limitado de produtos, a gente sabe que, por exemplo, o Banco Inter tem muito mais produtos. Só a título de curiosidade, algo que eu achei bem absurdo no Nubank não ter, é um CDB para colocar o caixa do seu CNPJ, da sua empresa. Já o Banco Inter tem um CDB lá que você consegue colocar o caixa da sua empresa. No caso do Nubank, você precisa distribuir o caixa a título de dividendos para poder guardar esse dinheiro, o que não é possível ainda no Nubank. Ainda temos dificuldade em ver a possibilidade de lucro do Nubank hoje grande o suficiente para justificar o aumento decente em seu valor de mercado atual. Eu concordo com o BTG, já que o mercado é muito otimista com o Nubank, só que é muito difícil ele rentabilizar toda essa base, sendo que ele vale 24 bilhões de dólares, numa cotação do dólar de 5,20, significa 124, quase 125 bilhões de reais. Banco do Brasil vale 120 bilhões de reais, lucrando 37 bilhões no ano. Essa é a projeção para 2023. Por isso fica muito difícil enxergar um crescimento tão grande que justifique um valor de mercado desse tamanho. Mesmo com esse upside para $5, você teria um banco aí valendo próximo de 30 bilhões de dólares, mais de 150 bilhões de reais. Tendo aí um valor de mercado superior ao Bradesco atualmente, é muito difícil acreditar num crescimento tão explosivo assim. Mas enfim, é o mercado. Assim como o mercado acredita que a Tesla é uma empresa única, acredita que o Nubank também seja uma empresa única. Prosseguindo aqui, infelizmente, foi confirmado o teste positivo da doença da vaca louca lá no estado do Pará. Isso gerou imediatamente a suspensão nos abates e também exportações para a China. A propriedade onde foi encontrado esse animal com a doença já foi isolada também. Lá tem 160 cabeças de gado e já se encontra interditada. E o que vem preocupando as autoridades é o fato de que o caso é tão atípico que atingiu um animal de 8 a 9 anos de idade, algo que é bastante anormal, já que isso acaba atingindo animais bem mais velhos. E é por isso que as ações, no dia 22, sofreram uma queda tão forte nesse segmento de proteína animal. BRF, cujo controlador hoje é a Marfrig, caiu 6,71%, Minerva Foods caiu 7,92%, JBS 4,33% e Marfrig fechou com 4,71% de queda. Pode ser que experimentemos ainda mais quedas, a depender dos desdobramentos que vai ocorrer com esse caso. Contudo, nós vimos no vídeo anterior que a Marfrig não sofreu tanto nas suas cotações quando ocorreu essa mesma suspensão no período entre setembro e dezembro de 2021, mas não dá para ter certeza de que o cenário será o mesmo. De qualquer forma, a Marfrig já vem acumulando uma queda de mais de 60% nos últimos 12 meses, denotando que o mercado está bastante pessimista com a empresa, apesar de que eu acho um movimento muito exagerado, já que a empresa passou a negociar com um múltiplo de apenas 60% do seu patrimônio líquido, algo que não aconteceu com a empresa nem quando ela dava prejuízo nos anos de 2016 e 2015. Por isso, coloquei uma pequena posição e pretendo aumentar essa posição através de vendas de put. Não é recomendação. E ainda sobre o setor agrícola aqui no país, o estado do Rio Grande do Sul suspendeu eventos com pássaros por 90 dias como prevenção por conta da gripe aviária. Isso aqui ainda é uma medida preventiva, porque embora os casos de gripe aviária tenham aumentado em nossos países vizinhos, como a Argentina e o Uruguai fica encostado no Rio Grande do Sul, o Brasil, por mais que ainda seja livre da doença, não pode dar mole. Então, essa medida preventiva é bastante importante para não piorar ainda mais o cenário aqui de proteína animal no país. Ainda, como eu já havia comentado com vocês aqui em um outro vídeo, o estado do Rio Grande do Sul tem enfrentado e vai continuar enfrentando a seca em suas propriedades rurais. E aí o governo vai destinar, a título de auxílio, 430 milhões de reais para o estado. Haverá então uma comitiva entre o governo do estado do Rio Grande do Sul e o governo federal, a fim de propor políticas de combate a essa situação de estiagem, com a proposição aí de crédito de cerca de 300 milhões de reais de crédito aos agricultores do estado. O restante do capital fará parte de estudos e debates que ainda serão feitos no dia 23. E esse aqui é um montante bastante relevante, só denotando que a seca lá no estado do Rio Grande do Sul está bastante agravada. E uma empresa que pode se prejudicar com isso, que não é do segmento rural, é o Banrisul. Por que o Banrisul? Porque com a seca, os agricultores podem ter prejuízos e inclusive incorrer em inadimplência frente ao Banrisul, que tem crescido muito a sua carteira de crédito rural, numa tentativa de ser um mini banco do Brasil nesse sentido. E o Banrisul fornece crédito lá no estado do Rio Grande do Sul. Então, pode ser
que nós enxerguemos uma piora nos resultados do Banrisul ou uma redução da sua carteira de crédito rural. Não sabemos como o Banrisul vai administrar essa situação. Esperamos que ele consiga, junto com o governo federal, contornar essa situação. Banrisul esse, que poderia ter uma queda ainda mais expressiva nas suas ações esse ano, mesmo já chegando aqui no patamar de preços que as ações encontraram um suposto suporte, acumulando uma queda aí de quase 12% nos últimos 6 meses. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você recebe aulas exclusivas de análise fundamentalista, de indicadores da análise fundamentalista, acompanha o desempenho das nossas carteiras, você acompanha as ações que estamos inserindo na carteira Philip Fisher, na carteira de Small Caps, aulas sobre Small Caps, como fazer a gestão de risco da sua carteira, como investir no exterior, como utilizar a ferramenta Investidor 10, além de ter acesso a lives exclusivas onde você pode tirar suas dúvidas comigo semanalmente e ficar de olho nas ações que estão no meu radar. Associado Mirai você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você possui alguma ação de frigorífico na sua carteira? E o Banrisul é uma empresa que está na sua carteira previdenciária? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!